A paz do Senhor para todos os irmãos. Estou aqui para fazer mais um vídeo. E neste vídeo eu estarei falando sobre filhos e pais. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela fala assim: instrui o menino no caminho que deve andar, mesmo quando se envelhecer, nunca se desviará dele. Nós sabemos que nós, como pais, nós temos que dar uma boa educação para nossos filhos, porque nossos filhos, ele recebe as primeiras instruções dentro do nosso lar. Recebe instruções também na escola, e na igreja também recebe os ensinamentos. Mas eu quero dizer que começa tudo no lar, na casa de seus pais. E nós, como pais, nós temos que dar boas coisas para os nossos filhos, dar boas instruções dentro do nosso lar, dar bom exemplo. Porque tem um dizer aí fora que diz assim: casa de pai, escola de filho. Então, quando o filho, ele dentro do seu lar, dentro da sua casa, dos seus pais, ele vê ali todos os exemplos de seus pais, eles vão crescer também naquilo que ele vê ali, que ele é instruído. E nós, como pais, nós temos a obrigação de preparar os nossos filhos para a vida. Porque quando eles chegam a um ponto que vão crescer e vão procurar os seus próprios destinos. Uns vão para um canto, outros vão para outro. Uns vão tão distante um do outro. Por isso, pai, ensina os seus filhos, enquanto são pequenos, adolescentes, vai chegando para jovem. Dá boas coisas para os seus filhos. Se você tem condição, prepare o seu filho. Dá um bom estudo para o seu filho. Se você tem condição de dar uma faculdade para o seu filho, dá um comércio para o seu filho. Porque tem pais que tem aquele carrancismo antigo que fala assim: eu cresci lutando, suando, comendo ali pão ali, comendo ovo frito, comendo mocotó de boi ali, suando para adquirir as coisas. E ele também tem que ser assim. Tem que crescer também, lutando, batalhando para poder dar valor às coisas. Tudo bem. Mas tem pessoas que é assim, no começo que fazia tudo isso, ele não tinha as condições. Então ele batalhou primeiro. Aí adquiriu as coisas. Naquilo que adquiriu, já tem condições, dá algo para o seu filho. Dá um comércio para o seu filho. Dá uma loja para o seu filho. Dá uma boa faculdade para o seu filho. Aquele filho é como um passarinho. O passarinho no ninho, ele recebe ali aquele alimento ali todos os dias. Quando aquele passarinho, ele sai daquele ninho, aqueles pais ainda acompanham aquele passarinho, aquele filhote, e dando comida no seu bico, ensinando aquele filhote a sobreviver lá na floresta. Então é isso, tem pais não, que ele tem aquilo por dentro de si. Eu cresci lutando, eu batalhando, adquiri minhas coisas no suor, derramando suor, mas tudo bem. Às vezes a pessoa tem um filho e ele vai olhar para aquele filho e ver qual é a vocação que aquele filho tem. E instrui naquilo ali. Eu tenho 2 filhos. Quando eles completaram 18 anos, primeira coisa que eu fazia, levava eles para a autoescola. Batalhava, levava, perdia tempo. Porque hoje, para poder colocar uma pessoa na autoescola para aprender a dirigir, para receber a carta, perde tempo. Nem deixar eles ir só de moto eu não deixava. Porque eles estavam ali em processo de habilitação, eles poderiam ali complicar. Eu levava todos os dias, quantas horas por dia que tinha ali levar para a autoescola. Então é só um exemplo, que eu sou melhor do que ninguém? Não, gente, eu não sou melhor do que ninguém não. E nem quero ser, jamais. Eu quero ser melhor do que meu próximo, não.
mas é só um exemplo que eu estou falando. Das primeiras coisas, o filho chegou à idade, leva para a autoescola, tira a carta dele. E ali ele vai estar dando início para o seu preparamento de trabalho. E a pessoa que tem condição dá algo para o seu filho. Tem pais não, que o filho vem no mundo e cresce na casa do pai. Na hora que chega de sair, aquele filho sai de casa, não dá nada para aquele filho. Não dá nada para aquele filho vai para o mundo sem ter uma instrução, sem ter um preparamento. E ali vai batalhar, vai quebrar a cara para alcançar alguma coisinha ali na vida. Tem que suar, tem que ir com muita dificuldade, sabendo que os pais têm capacidade, têm condições de dar alguma coisa para o filho. Porque a palavra de Deus diz assim: qual é o pai sendo ruim, sendo mau, né? Se um filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra. E se pedir um peixe, vai dar uma serpente. Então Jesus falou assim: vós sendo maus, sabe dar boas coisas para vossos filhos? Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, um grande exemplo que Jesus deixou para nós, que nós devemos dar boas coisas para os nossos filhos. Mesmo nós sendo, às vezes, não sendo bom, porque bom é Deus. Mas nós temos que dar boas coisas para os nossos filhos. Dar os primeiros passos. Agora, se no decorrer da vida eles não sabem agradecer, eles jogam fora, é outras coisas. Aí é diferente. Aí eles vão batalhar para poder saber dar valor. Mas o direito dos pais que têm condições, na verdade, mesmo um pai sendo fraco, ele batalha e dá algo para o filho. E lá na frente aquele filho, ele vai reconhecer. Ele vai reconhecer e falar: não, meu pai, minha mãe lutou para me ser algo na vida. Então ele vai ficar com isso na mente. Meu pai, minha mãe lutou, batalhou para me ser algo na vida. E aquela pessoa, gente, às vezes com um pequeno curso que aquela pessoa receber, ali ele começa a trabalhar, começa daquele curso ali, ele começa a graduar um pouco, e com pouco aquela pessoa está bem de situação. Então, eu estou falando sobre os filhos. Então, a casa dos pais é a escola dos filhos, a primeira escola. Os pais têm que dar bom exemplo. Porque tem pais que vivem em guerra dentro de um lar. Vivem em guerra, vivem em desarmonia. E o filho ali, no dia a dia, ele está vendo aquilo ali. Ele cria trauma. Ele cria trauma. No passar da vida, ele vai ficar com aquela trauma. Quantos pais, quantos homens, chefes de família, têm a sua esposa, com o passar do tempo, aquela esposa nós sabemos que vai passando os dias, não é mais aquela jovem que casou, né? Então ali começa, né, a inventar moda, começa a querer arrumar outras, e ali é um mau exemplo dentro de uma casa. Então os pais, ele tem que ser um bom exemplo dentro da casa. Tem a senhora dona de casa ali, que às vezes, coitadinha, não aguenta mais. Não aguenta mais de carregar tanto peso na cabeça que aquele homem é botando chifre. É botando chifre naquela coitadinha. Ela não aguenta mais carregar tanto peso na cabeça, de tanto chifre que leva. Qual é o exemplo que vai dar para os filhos? Vai dar para um filho, para uma filha. Às vezes tem filha que tem trauma de casar. Chega um ponto na época de casado, tem trauma, por quê? Às vezes dentro da casa ali, ele vê aquilo ali, cria trauma. Então nós que somos pais, nós temos que dar boas coisas para os nossos filhos, ser bons exemplos dentro do nosso lar, porque aquilo ali vai refletir na mente deles no futuro, né? Então ali eles têm que sair de casa preparados psicologicamente. Então nós temos que ter amor para os nossos filhos. Nós temos que ter amor pelo nosso lar. Procurar andar conforme a palavra de Deus nos diz. Nós temos que ser um bom exemplo na nossa casa, no nosso lar, para que nossos filhos eles venham também com aquilo, eles aprender para a vida. E eles também já
adquirir uma família e ali eles também serão os futuros pais, serão as futuras mães. Então eu deixo aqui, gente, esse pequeno comentário, né? Eu não quero assim agravar ninguém, porque essa não é a minha intenção, mas eu quero deixar uma palavra assim, aproveitar esse espaço, que esse espaço, gente, nós sabemos que o YouTube é um espaço que todos têm aquele espaço de expressar a sua alegria, né? Expressar a sua palavra. E com isso edifica alguém, né? Que às vezes lá adiante, do outro lado, está precisando de uma palavra. Hoje eu vejo tantas pessoas falando mal dos outros pelo YouTube, gente. Eu vejo isso como... Eu fico assim a meditar. Porque tem um espaço tão amplo que nós podemos assim falar do amor de Jesus para as pessoas, dar um ensino, uma palavra que venha confortar aquelas pessoas, mas muito por querer ter tantas visualizações, às vezes querer ter assim muitos inscritos, às vezes causa tanta polêmica, falando mal de pastores. Ah, aquele pastor ali é isso, ah, aquela pastora ali é isso, ah, aquele ali é isso. Gente, vamos falar do amor de Jesus. Jesus, quando ele andou pregando ali em Jerusalém, ali na Palestina, naqueles lugares ali, Jesus não falava mal de ninguém. Jesus, ele deixou um grande exemplo para nós. Ele não falava mal de ninguém, mas ele pregava o amor, ele fazia as libertações, curava os enfermos, libertava os oprimidos, né? E falava assim: arrependei-se porque é chegado o reino de Deus. Então é isso que nós temos, aproveitar esse espaço para falar de coisas boas, porque vida de ninguém não nos interessa, gente. Não interessa para nós. E eu vejo tantas pessoas falando mal, aquela guerra no YouTube, aquela guerra uns com os outros, pastores, aquelas guerras uns com os outros. Gente, deixa cada um para a sua vida para lá, deixa cada um seguir o seu destino para lá e vamos seguir o nosso, vamos falar de coisas boas que edificam as pessoas. Então eu fico por aqui, eu agradeço a sua atenção, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí e fica na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, amém.